Cadê o Kenner? Eu não vivo sem um levita, Kenner. Nós vamos fazer algo juntos para o Espírito. Tem algum levita aqui? Deixa eu ver. Algum músico levita? O sacerdote não consegue fluir sem vocês. A Bíblia diz que enquanto Eliseu profetizava, havia um tangedor. Enquanto Saul precisava, Davi ministrava. Então, existe uma unção na vida deles. Eu agradeço, pastor Paulo, pastora. Obrigado pelo coração de vocês, pela família de vocês. Eu quero estar aqui para somar, amém, gente? Eu não consegui estar aqui nos outros dias, mas eu quero nessa noite derramar o meu coração para vocês, tá bom? Eu fiquei apaixonado por esse tema, profundidade, porque eu creio que é isso que Deus quer para nós nesse tempo. Tenho falado já há alguns anos sobre isso. Hoje, a minha esposa, no carro, enquanto eu estava cantando ali no som e ela amamentando a minha filha, e ela me lembrou de um momento, um dia, quando eu fui arrebatado em Olímpia. E ali Deus falou algo muito forte ao meu coração, isso há 8 anos atrás. Eu percebi que faz 8 anos que eu falo a mesma coisa. E aí o pessoal até disse, cara, mas fique em paz, o Pedrão, amigo fiel, ele disse, cara, a palavra ela é viva, ela é eficaz. Então eu queria pôr meu coração para vocês, por isso que eu estou aqui embaixo, nós somos um em Cristo. Amém ou não? Então, eu queria só te pedir uma coisa só eu te peço. O louvor nós entregamos para Deus, a oferta nós entregamos, mas a palavra é Ele que entrega para nós. Só que eu não posso estar aqui sozinho, eu preciso que você aí no teu lugar, tire de Deus palavras que vai nos sustentar por muito tempo. Você vê, eu caminho numa palavra há 8 anos. Nessa noite você pode tirar algo de Deus que vai sustentar você o resto da vida. Por isso eu creio de algo de dentro para fora. A celebração, como o Marquinhos disse, realmente é algo físico. Você pula, Davi pulou, até mostrou a parte ali debaixo da ponto da esposa ficar irada, a cueca. Ele se jogou. Eu só não dancei aqui porque eu não sei, gente, de verdade. Eu sei ficar igual o elefante, só assim, ó. Mas eu fiquei admirado. Tinha um irmão aqui que parecia o jacaré, velho, do El Chan, lembra do jacaré? Dançando, masculinizado, um grande dançarino. Que Deus te use sempre. Amém? O reino precisa disso, galera. A irmã aqui do lado. Cara, isso é reino. Eu fico pensando, às vezes eu paro nas minhas viagens na mata, eu fico ali sentado, eu fico pensando como que era antigamente as tribos reunidas. Irmãos, imagina 12 tribos, mais de 1 milhão de homens, fora as mulheres e crianças. De repente sentava os guerreiros e começava a afiar suas espadas, endireitar os seus escudos, batendo. Aí olhava para o outro lado, tinha os filhos de Issacar que olhavam para os templos, levantavam as mãos para o alto e dizia: Senhor, para onde iremos agora? Deus fala com Moisés, para onde nós vamos? Qual que é o templo? Do outro lado tinha os levitas, adorando com suas harpas, melancólicos, como eu, chorando na presença de Deus, de repente pulando, se alegrando. Eram as tribos. Por isso que nós precisamos aprender, porque nas nossas diferenças é que o reino é fortalecido. Existem aqueles que vão ficar quietinho adorando, como Ana no altar. Não julgue ele, porque Eli julgou, dizendo: você está bêbada, mulher. E ela disse: Senhor, só estou pondo meu coração. Mas tinha o Davi que pulava, e a mulher quis falar contra ele, e ele estava celebrando ao Senhor. O reino não é feito de colunas iguais, o reino é feito de pedras, e pedras ela vai se encaixando, uma mais pontudinha, um outro mais gordinho, um outro mais chatinho. O reino vai sendo assim, e assim nós vamos longe. Assim nós seremos o Atos 29. Essa geração precisa disso, amém, galera? Então eu queria que você fechasse seus olhos.
de dentro para fora. Eu queria que você buscasse ao Senhor agora, pedindo isso para Ele: Senhor, fala comigo, transforma, me leve mais fundo. Para a glória de Deus. Amém? O louvor pode ficar aí. Eu vou falar aqui. Fluam. Nos ajude. Galera, é interessante que em Ezequiel, a Bíblia é clara no capítulo 47 sobre o rio de Deus. Nós sabemos sobre isso. E Deus, ele chama Ezequiel para uma intimidade, para contar uma história para ele sobre algo que Israel precisava entender. E ele fala de alguns níveis. Ele fala primeiro sobre a margem, que era ali que Ezequiel estava vendo o início da visão. E a margem fala daquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, que ainda não estão no nosso meio, ou que ainda não entregaram a vida para Jesus, que ainda estão como aquele cego de Jericó, à beira do caminho, mendigando, necessitando de algo que é a essência, Jesus, mas ainda busca pelo dinheiro, pelo suprimento de algo que não é necessário para ele, porque o necessário seria a cura dos olhos, mas ele ficava buscando moedas. São pessoas que ainda estão no mundo fazendo coisas, mas que não é o que elas precisam de fato. Existem outras que estão com a água no artelho. Essa já está dentro da igreja, só que ainda faz da sua vida o que ela quer. Porque começa a encher uma piscina, e ainda quando a água está no artelho, você até corre dentro da piscina. É ou não é assim? Você corre, você brinca, você joga até bola, aquelas mais leves, porque você faz o que quer. Existe um grupo de pessoas que já estão dentro da igreja, só que ainda a água está no artelho, que ainda ela faz o que ela quer da vida dela, ainda ela não perdeu a sua vida por amor de Jesus. Só que esse nível é perigoso, porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, acha-la. Deus não quer que você fique parado no artelho. Todos nós passamos. Se você está, eu quero te dar uma boa notícia: eu já estive nesse nível. Nível quando você vem para Jesus, mas ainda você decide. Depois ele fala das águas nos joelhos, fala de um nível de oração, um nível que você já começa a falar com Deus. Opa, Deus, e aí, eu faço assim, não faço? Depois vem o nível dos lombos. Lembra quando Jesus disse: olha, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, Mateus 11, 28, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, que é leve, sobre os seus lombos. O lombo fala de você se inclinar a obedecer a palavra de Deus. Porque quando Jesus disse isso dos lombos, ele estava comparando aos animais quando colocava o jugo sobre eles. O que é o jugo? Então um boi está aqui, o outro boi aqui. Você coloca o jugo, ou a canga, e eles carregam juntos o fardo. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se você colocar a sua vida junto com a minha, e como que eu coloco a minha vida junto com Jesus? Obedecendo a sua palavra, procurando a sua palavra, porque o filho só faz o que vê o pai. Então eu começo a colocar a minha vida de fato com a vida dele, e de repente eu vou indo, e ele vai falando: agora, se joga no rio, se joga no rio, como disse o Cassinho, mergulha e não saia de lá. Esse nível Deus espera, esse nível submerso em Jesus, nele. Porque a Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Deus deseja nesses dias levantar uma geração que profetiza esse nível para as nações.
Porque infelizmente hoje existem coisas que estão superficial, mas Deus está levantando um congresso, vida na vida. Você parou para imaginar? Não existe nada à toa, gente. Esses dias eu estava na igreja e deu um pingo d'água dentro do meu ouvido. Falei, Jesus, tinha tanto lugar para pingar, nesse nariz que é grande, nessa cabeça, na barba. Foi pingar dentro do meu ouvido e aí veio uma voz: assim te diz o Senhor. E veio uma palavra rema para o meu coração, porque um pingo caiu dentro do meu ouvido. E aí você para pensar, existe um mundo, existe continentes, existe Brasil, existe São Paulo, existe Severínia e existe a igreja Ceifa, que Deus está trazendo pessoas para mergulhar, para rebanhar muitas pessoas no mundo, para ouvir o clamor dos céus. Por isso nessa noite Deus quer que nós venhamos nos jogar e entender o porquê dessa profundidade. Porque mergulhar sem entendimento é perigoso, você é afogado. Por que muitos, existem 42 milhões de evangélicos desviados no mundo? Porque no mergulho não entendeu algumas coisas do coração de Deus. E na hora da pressão, se lançaram fora do mundo, voltaram, pedindo oxigênio e foram para o mundo. Então eu quero falar com você rapidamente algumas coisas que precisamos entender nesse mergulho. Primeiro deles, por que Deus nos quer mergulhado nele? Porque nós fomos feito dele. A nossa essência é ele. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Se você for tirado de Deus, você morre. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Você é a semelhança de Deus. Por isso que Ele quer você profundo nele, porque você é a intimidade dele, a semelhança dele. Quando Noé soltou as pombas e as águas haviam baixado, as pombas não voltaram mais para a arca. Por quê? Porque a pomba não tem um homem como sua semelhança, então ela não volta. Ela vai viver a sua vida junto com o outro pombo. Só que eu e você um dia fomos para o mundo, ou os nossos pais lá atrás, uma geração lá atrás se desviou dos caminhos. Só que de repente Deus está chamando você para voltar para Ele, voltar para o coração dEle, porque você é a imagem dEle. E a Bíblia diz: façamos vem do verbo fazer. Fazer é eu pegar algo que já existe, por exemplo, essa tampinha, e fazer dela alguma outra coisa. Eu faço dela. Então o que Deus fez? Pegou a terra, que já existia, criou o boneco de barro, o Adão. Só que no versículo 27 ele continua dizendo o seguinte: criou Deus o homem. Por quê? Ele fez do barro. Só que depois ele coloca algo dentro do homem que ainda ele não tinha colocado em lugar nenhum, em animal nenhum. Ele pega o homem, sopra nas suas narinas, e o Espírito de Deus começa agora a viver dentro do homem. Então a essência do homem está em Deus. Por isso que o mundo vive se matando. Você vê a Síria juntando com Rússia, e agora Estados Unidos, e briga e morte, porque todos carecem da glória de Deus, só que buscam em lugar errado. Por que Deus levantou essa igreja no estado de São Paulo nesses dias? Para profetizar em nossas vidas sobre profundidade. Porque nós precisamos entender que a nossa essência é Deus. O mundo precisa entender que a nossa essência é o Senhor. Depois a Bíblia fala que Jesus passa por um cego, o cego de Jericó. E aí ele vai curar o cego. O que ele faz? Gospe na terra, pega, faz um lodo e coloca os olhos do cego. Por que Jesus cuspiu? Será que Jesus queria ensinar sobre o cuspe? Infecções, será que tem? Não, Jesus estava dizendo o seguinte: ei cego, a tua essência é isso. Você foi feito do barro, mas agora a minha saliva, a minha vida, o que há dentro de mim, eu coloco com o barro e
levo você à essência, voltar a ver como você via antes. Essa é a nossa essência. Por isso, você que está aqui talvez pela primeira vez, que foi convidado por alguém, vem para Jesus logo, esse é o teu lugar. Você foi feito por Jesus, você é feito para Ele. Você pode até correr. Você que está pensando em dar um pulinho no mundo, pode até correr, mas um dia você volta, porque Ele te chamou, Ele te gerou, Ele te constituiu. Depois, outra coisa que precisamos entender: por que Deus nos quer profundo nele? Para nos transformar. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 18, verso 2, que Jeremias desceu à casa do olheiro, porque Deus havia mandado ele descer lá. E a Bíblia fala que o olheiro estava fazendo o vaso. Aonde que o vaso estava? Diga para mim. Nas mãos de quem? Fala de intimidade, profundidade. E eu te pergunto nessa noite, jovem, em que mão você está nesses dias? Em que mão nós estamos nesses dias? Porque Deus, Ele deseja que estejamos de fato na mão do olheiro, porque é no olheiro que nós vamos ser transformados. Se tiver pedra e nós quebrarmos, nós vamos quebrar na mão do olheiro. Você não precisa ser perfeito, porque a Bíblia diz que nós temos um processo de santificação. Santificação não é um estado concreto, é um estado: eu me santifico hoje, me santifico amanhã, me santifico no outro dia. Deus não espera de mim, de você, perfeição, porque nós somos falhos, mas Ele espera de nós, homens e mulheres que estão na mão dEle, dizendo: Senhor, eu errei, mas eu estou aqui, liberando o meu coração, confessando as minhas lutas, para que no Senhor eu seja refeito nesse dia. Porque a Bíblia diz, Provérbios 28:13, confessa o teu pecado, deixa, e alcançará a misericórdia. É na mão do olheiro. Se você se quebrar, o olheiro pega os cacos e refaz. Quebra lá no mundo para você ver. Vai para uma balada, toma todas, use todas, cai no chão largado em overdose, vê quem que vai lá buscar você. Teus amigos até tiram o dinheiro que está no teu bolso e levam. Mas aqui dentro, na profundidade com o Senhor, na mão dEle, Ele te faz, Ele te transforma. A Bíblia diz que Jacó era usurpador, enganador, e de repente ele não aguenta mais aquela vida e ele faz o quê? Ele deixa de ir na mãe, porque a mãe que conduzia: faz assim, Jacó, faz assado, vou fazer uma comidinha para você, olha, faz isso, faz aquilo. Jacó deixa e corre para quem? Para Deus. Pega o anjo e fala: daqui você não sai. Você não sai enquanto eu não for abençoado. O que é aquele abençoado? Eu não vou sair daqui enquanto eu não for transformado por você. Eu não saio daqui enquanto eu não estiver profundo em você. E a Bíblia diz que um anjo não aguentou lutar com Jacó. Você parou para pensar nisso, irmãos? A Bíblia diz que tem um anjo, só um eu vou contar assim. Tem um que tem um pé na terra e um pé no mar. Imagina o tamanho desse anjo, que tem um pé na terra, não é na beiradinha do mar, não, tem um pé no centro da terra e um pé lá no mar. De repente Jacó começa a brigar com esse anjo. A Bíblia diz que o anjo não prevaleceu. Porque quando Deus olha em nós, homens que desejam a glória dEle, Ele se rende fácil. Já viu quando o pai vai brincar de pique-esconde com o filho e ele deixa o pé fora da cortina, assim ó, o filho achar ele? Quero dizer para você que nesses dias, irmãos, Deus está fácil, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Homens e mulheres que vão se entregar, mas que também vão permitir Ele tocar na coxa e a coxa ser marcada. Mas eu vou sair marcado, eu vou perder muitos amigos no mundo. Vou perder muitos amigos lá no mundo. Eu vou perder às vezes trabalho, eu vou perder namorada, eu vou perder algumas coisas, mas o meu nome de Jacó vai ser o quê? Israel. E até hoje se ouve os filhos de Israel.
Em que mão você está nesses dias? Deus quer nos transformar. A Bíblia diz que Jesus passa 30 anos no anonimato. Para quê? Por meio do sofrimento ele aprendeu a obediência. Galera, não podemos retroceder no momento da luta. É no momento da luta que Deus está nos transformando. No momento da pressão, Deus está nos lapidando para que sejamos um com Ele. Os discípulos, você vê, irmãos, os discípulos foi tão lapidado pelo Senhor. De repente Pedro aparece, sabe que Jesus chama Pedro? Para trás de mim, ô Satanás. Se hoje o pastor Paulo chegar para algum jovem e falar assim, ô Satanás, vai para trás de mim, dá boletim de ocorrência na hora, BO, pastor. Mas os discípulos queriam tanto de Deus que quando Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, Pedro não foi. Pedro sabia que estava sendo lapidado. E a Bíblia diz, olha só que interessante, a Bíblia diz que quando Judas estava entregando Jesus, os fariseus, os hipócritas da época perguntaram assim, ô Judas, mas como que nós saberemos que ele é o Jesus? Aí Judas pensa e fala, eu vou dar um beijo nele e você vai saber que ele é o Jesus. Cara, pensa comigo. Se eu sei quem é Jesus aqui, eu não precisaria de nenhum sinal, eu ia direto nele. Mas Jesus era tão um com os seus discípulos, Jesus tinha tanto a vida na vida dos seus discípulos, que os 13, ou na verdade os 12, porque Judas já estava de lado, os 12 se tornavam um. E para eu reconhecer Jesus, era a mesma coisa de eu ver os discípulos. Eu vi os discípulos, eu via Jesus, porque Jesus ensinou os seus discípulos, eu faço o que vejo o Pai fazendo. Então os discípulos eram transformados para fazer o que Jesus fazia. Em que mão você está? Quem está tocando você, te transformando? João, filho do trovão, depois ele é conhecido como quem? O apóstolo do amor. E se deixou ser transformado. E aí a gente vem para a igreja, não, eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, né? Parece aquela música. Não, eu sou desse jeito, pastor. Converte-se. Quando te converteres, cuida dos seus irmãos. Não, eu nasci, eu tenho um temperamento, mas ele precisa ser lapidado pelo Senhor. Porque a geração lá fora, ela não precisa do Mateus, ela precisa de Cristo em mim, a esperança da glória na vida das pessoas. Então deixa teu temperamento de lado e deixa Jesus trabalhar você. Se você é depressivo, melancólico, deixa a depressão, continue melancólico. Porque dentro da tua melancolia Deus vai falar com você, vai te transformar e trazer o equilíbrio, e você vai romper em Deus. Não, eu sou colérico, pastor, comigo é assim. Falou, levou. Continue sendo colérico, mas deixa Deus transformar você. Quantos estão comigo? Vamos correr por causa do tempo. Saulo tem um encontro com Jesus. O que Jesus faz com ele? Saulo passa para a profundidade, galera. Ela precisa transformar nós. Quer ver uma coisa? Barulho de prato não significa que tem comida na mesa. Ouvi essa frase e me marcou um dia. Zermino disse isso: barulho de prato não significa que tem comida na mesa. Quando nós olhamos, muita coisa é exterior, mas o interior ainda não mudou. Hoje, o número de cristãos que há na terra, no Brasil, fosse totalmente transformado, o Brasil não seria como é hoje. Porque nem todos se deixam ser transformados por Deus. E Deus respeita, Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa. Mas eu sei que nessa noite existem jovens, pessoas aqui que vão se deixar ser transformado para Deus. Sim ou não? Outra coisa, o que Deus quer? Que estejamos profundo nele. Porque se estivermos profundo nele, nós faremos a obra dele, tocaremos outras vidas lá fora. A Bíblia diz em João 7,38 que do teu interior fluirá rios de águas vivas. Então, se eu fui transformado, eu sou um canal limpo,
esse rio tem que tocar outra pessoa. Você vê Jacó se transformando em Israel, não só para ser o Israel, mas para fazer uns patriarcas, vidas para tocarem as nações. Você vê Jesus sendo transformado para transformar pessoas. Pedro, Paulo, quantas pessoas Paulo transformou pelo seu jeito, pela sua transformação. Entenda, você foi transformado para transformar outras pessoas à sua volta. Saia desse congresso como um instrumento violento na mão de Deus para ganhar sua casa para Jesus. Talvez não vai ter que falar muita coisa, a sua transformação vai chocar os seus familiares. A sua transformação vai chocar vidas. Deus vai começar a trazer, porque aonde tem sarça pegando fogo, libertadores são atraídos. Aonde tem um João Batista pregando no deserto, com uma vida transformada, Deus traz as pessoas. Deixa o Espírito trazer vidas à sua volta e elas serão transformadas. Nós tivemos o aniversário da nossa filha, quinta-feira, e veio uma amiga da Fer de longe para passar conosco. E a minha esposa percebeu que ela não estava ali só para o aniversário da nossa filha. Quando foi hoje à tarde, nós sentamos com ela, ministramos o amor de Deus na vida dela. E ela saiu de casa toda cheia de esperança no seu casamento, na sua vida, com algumas palavras rápidas. Porque durante os dias que ela ficou em casa, ela viu o nosso casamento. Perfeito? Mas um casamento que se abre para o mover de Deus e para que Deus faça em nós e através de nós. Então se mova. Jesus disse: faça o que vejo o Pai fazendo. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Deixa eu te perguntar hoje, será que nós podemos olhar para essa geração e falar: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus? Será que eu posso chegar na minha escola, na minha faculdade, no meu núcleo, onde eu vivo, onde eu me reproduzo, e dizer: sejam meus imitadores? São perguntas. Perguntas essas, galera, que precisa ser resolvida rápido. Porque Jesus está para voltar e nós precisamos fazer as obras que Ele fez e fazer maiores. Jesus deixou dito isso: se vocês se transformarem, vocês vão fazer minhas obras e fazer maiores. Mas aí eu falo de algo meu. A sombra de Pedro, há milhares de anos atrás, cura mais que a igreja hoje. A sombra de Pedro curou uma pessoa. Eu não curei ela. Deus deseja levantar uma geração de jovens que vai revolucionar o mundo. Agora, nós precisamos entender uma coisa: essa ordem não pode ser invertida, galera. Nós não podemos viver ministerialmente ou viver algo sem essa essência de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Seva chegaram para expulsar um demônio em nome de Jesus, a qual Paulo pregava. Sabe o que os demônios fizeram? Olha só, Atos 19, 15, 16. Você não precisa abrir. E o possesso de espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que de uma forma os feriu. E os discípulos fugiram daquela casa. Os filhos de Seva. Chegou para expulsar o demônio e disse assim: olha, eu te repreendo em nome de Jesus. Que Jesus? O que Paulo prega. Os demônios olharam para ele, foram contra eles, e eles saíram de lá envergonhados. Sabe por que muitas vezes o nome de Jesus está sendo envergonhado nas cidades? Porque nós estamos querendo fazer coisas no nome de pessoas, sem ter a intimidade com Jesus. Quando você tem intimidade com Jesus, você faz como Jesus fez, você liberta pessoas e elas saem e vão pregar para uma Decápolis, 10 cidades, de uma vez, cacete.
Mas quando você vai fazer algo em nome de outra pessoa, tome cuidado. Você precisa ter a sua intimidade com Jesus primeiro. Cavar um poço com Jesus, não inverta a ordem. Simão, ele chega e vê as pessoas, os discípulos fazendo milagres. E lá em Atos 8 ele chega e fala o seguinte: olha, eu pago para vocês para ter esse dom. Pedro olha para ele e fala: cara, você não entendeu nada. O dom não é comercializado. Dobra o teu joelho, pede ao Espírito e o Espírito te encherá. Galera, não tem mais como. Lembra? No início da tua conversão, eu falo por mim. No início da minha conversão, Pastor Pedro, eu tinha até o cavanhaque igual ao Pastor Pedro. Imagina, há 9 anos atrás, até o cavanhaque eu tinha igual ao Pastor Paulo. Roupa social igualzinha, até isso aqui, ó, eu fazia igual ao Pastor Pedro. Irmãos, falando de verdade, porque nós nos identificamos, é pai, filho. Só que chega uma hora que nós precisamos amadurecer e cavar o poço que Deus tem para nós, debaixo de uma paternidade, respeitando, mas desenvolvendo. Hoje eu começo o culto desse jeito, palavras desse jeito. Hoje eu prego de domingo, de sapatênis, camisa para fora, porque eu encontrei em Deus o meu lugar, eu encontrei em Deus a essência. Só que o ensino que Ele deixou para mim de busca, de fome e sede, esse eu preciso desenvolver e buscar o meu poço. Eu sei que vocês aqui trabalham com grupos familiares, células. Você tem vários discipuladores, líderes, colíderes, que amam você e está pagando preço por você. Mas entenda, a tua intimidade você tem que desenvolver com Deus, porque senão a ordem pode ser invertida. E a ordem sendo invertida, nós estamos caminhando para o final. A ordem sendo invertida, a consequência é terrível. Sabe por quê? Mateus 7:21 diz assim: que chegará o dia que homens e mulheres chegarão diante de Jesus e dirão: mestre, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Sabe o que ele vai dizer? Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso, e você não pode ouvir isso nesse dia. Não são homens não cristãos, eram homens que profetizavam, homens que pregavam, homens que talvez ministravam louvor, homens que tinham grupos, homens que tinham núcleos, células, mas que não desenvolveu a ordem certa. Viveram por um ministério, viveram até por boa intenção. Só que, querido, boa intenção não leva ninguém para o céu. Uzá tentou segurar a arca por boa intenção e morreu segurando a arca. O que eu vim te falar nessa noite é: o que você fizer para Deus, em Deus, para as pessoas, precisa ser envolvido por intimidade, precisa ser envolvido por uma paixão por Jesus. Paixão essa maior do que qualquer pessoa, porque eu não quero ouvir isso do Senhor. Afasta-te de mim. E a palavra é certa: eu não te conheço. Galera, pensa comigo. Jesus dizendo para as pessoas: eu não te conheço. Como isso, se a Bíblia diz que até todos os nossos dias estão contados, que Deus fez toda a humanidade? Como que Ele fala que nos últimos dias Ele dirá abertamente: eu não te conheço? A Bíblia diz em Mateus 6,6, Jesus dando um conselho para os seus discípulos, Ele fala assim: cara, presta atenção nesse segredo. Cara, quando você for orar, fecha a porta atrás de você, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vê, o certo era Jesus falar, e o teu pai que ouve, porque é oração, mas ele fala: o teu pai que vê, porque oração é uma vida de intimidade, e intimidade o Pai vê. E se o Pai vê, o Pai conhece. Se o Pai conhece, no último dia você ouvirá dele: vinde a mim, amados do meu Pai, e senta-te, aqui está o teu lugar.
Então se eu ouço dele, eu não te conheço, é porque eu não estou trancando a porta atrás de mim. E qual porta precisa ser fechada hoje? Qual porta precisa ser fechada hoje? Nesses dias, eu te pergunto. Profundidade fala de você entrar nessa porta e fechar ela atrás de você. O que precisa ficar para o lado de fora? Pastor, mas eu estou pregando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Mas será que está tendo essa porta fechada? Essa vida diária de rendição, dizendo para Ele: Senhor, eu sem o Senhor eu não sou nada. Jesus em Lucas capítulo 14, Ele fala de uma parábola, dizendo o seguinte: olha, um certo homem estava para se casar e ele fez uma grande festa e saiu para convidar pessoas para essa festa, para essa intimidade. E a Bíblia diz que um a um começou a dar desculpas. O primeiro disse o seguinte: Senhor, eu acabei de comprar um campo, tenha-me por desculpado. Eu acabei de comprar uma fazenda, me tenha por desculpado. Quantas vezes, galera, nós deixamos de ter intimidade com Deus, de entrar para essa festa com Ele, porque dizemos o seguinte: Senhor, eu acabei de comprar um iPhone, e eu preciso ficar no WhatsApp mais do que ter a Tua presença comigo. Quantas vezes nós ficamos mais, contabiliza, quantas horas você e eu ficamos no celular, e quantas horas nós ficamos no nosso quarto fechado diante dele, dizendo: Santo, 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 Santo. Quarto ou qualquer outro lugar, Deus não é religioso só no quarto. Ou eu acabei de comprar um carro e eu passo horas limpando o carro, mas não consigo passar minutos na Bíblia, lendo a Bíblia e buscando algo dele para mim. Eu me mato para realizar os meus sonhos, mas eu não me disponho a cumprir o sonho dele, que é intimidade comigo. Depois o outro disse o seguinte: olha, eu acabei de comprar 5 juntas de boi e eu preciso lá experimentá-la, tenha-me por desculpado. Fala de trabalho. Muitas vezes nós trabalhamos mais do que nos relacionamos com Deus. Não estou aqui no sindicato pedindo greve contra o trabalho para ficarmos só na igreja, não é isso. Eu só estou dizendo assim: existem horas que nós priorizamos mais o trabalho. Sabe por quê? O trabalho aparentemente me dá dinheiro para eu realizar os meus sonhos. O que ficar trancado meia hora no quarto me dá? Valorizar. Depois ele fala o seguinte: casei-me, tenha-me por desculpado. E aí aqui pega. Eu saio do culto dos jovens, vou para a casa da minha namorada, fico lá 3 horas, mas não consigo ter intimidade com o Senhor nem 2 minutos em casa. A oração para o almoço é: Jesus é joia, abençoe essa boia, rapidinho para poder comer. Minha esposa, quando ela está com muita fome, ela não pede para eu orar, porque ela sabe que eu demoro. Quando ela está com pressa, ela ora. É uma brincadeira, mas galera, às vezes nós gastamos mais tempo com pessoas que amamos. Não é errado você ter relacionamento, mas não gastamos tempo com Ele, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor a nós. E por último, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que Caim estava em pecado. Já estava no coração dele fazer algo contra o irmão. O que Deus fala para ele? Caim, o pecado já às portas, Caim. 4:7. E Caim não deu ouvido para Deus e ele faz o quê? Peca. Ele não trancou a porta da intimidade para o pecado, e ele peca. E a Bíblia diz que antes os seus pais, em Gênesis 3, Adão e Eva, eles pecaram. E quando Deus veio no versículo 8 dizer para eles o seguinte: Adão, eu estou aqui para ter intimidade com você. Porque pensa, todos os dias na viração do dia Deus ia lá falar com Adão. Você parou para pensar? Deus todos os dias ir lá na viração do dia? Todos os dias. E a Bíblia fala que tem um dia que ele vai e não encontra Adão. Aonde Adão estava? Escondido no seu pecado.
Seria a hora de Adão olhar para Deus e falar: Deus, eu estou aqui, eu pequei, a mulher pecou, nós pecamos, nos perdoa, vamos para cima. Eu tenho certeza que Deus havia perdoado eles, perdoaria eles, só que ele se escondeu, e por causa daquele ato, a Bíblia diz que eles são lançados fora do jardim. Por que Jesus precisou ser crucificado nu? Como ovelha muda ao matadouro, não falou nada, só disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que falam. Pai, eu entrego o meu espírito, porque ele estava fazendo o que? Eu preciso voltar o homem para o Éden, para a intimidade. E eu quero encerrar com isso, galera, dizendo: não se esconda no seu pecado. Provérbios 28:13 tem sido libertador para mim. Confessa, deixa, você vai alcançar misericórdia. Não existe pecado na terra, não existe pecado na terra que seja maior do que Jesus. Só que existe algo sobre o pecado. A Bíblia diz assim: nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nada poderá nos separar do amor de Deus, Paulo fala. Só que ele não fala do pecado, porque Paulo conhecia as Escrituras, e Isaías 59 diz que o nosso pecado faz separação de nós e o nosso Deus. Eu posso vir na igreja, adorar, profetizar, dançar, chorar, mas se eu estiver ainda escondido no meu pecado, eu não consigo ter essa intimidade com o Senhor. Mas existe algo que podemos fazer nessa noite: chegar para Jesus e dizer: Jesus, as minhas conquistas têm sido maior que o Senhor, meu trabalho tem sido maior do que o Senhor, os meus sonhos facultativos, minhas experiências de faculdades e assim por diante são maiores do que eu desejar o Senhor. Meu ministério é maior que o Senhor. Balaão tinha um ministério fantástico, só que chegou uma hora que ele trabalhava tanto no ministério que Deus estava aqui e Balaão lá. Aí Deus precisou usar uma mula. A mula teve mais intimidade, a mula estava mais profunda em Deus do que o Balaão. Chega para Deus e fala: eu tenho trabalhado tanto, eu preciso do Senhor. Eu tenho sido Marta esses dias, eu preciso ser Maria, dobrar na intimidade e lavar os seus pés e chorar diante de Ti. Senhor, eu estou apaixonado naquela menina ou naquele menino, e eu tenho mais intimidade com ela do que com o Senhor. Eu tenho amigos queridos, mas eu gasto mais tempo com eles do que com o Senhor. Queridos, é fato, eu sei que existem muitos solteiros aqui, mas um dia você vai casar, em nome de Jesus, amém? Mas até no casamento você tem que deixar, a Bíblia fala: marido e mulher se tornam um, sim ou não? Mas esses dias eu e minha esposa, eu não tenho vergonha de falar isso, sou carne, sou humano. Ela chegou em mim, eu nela, falei: então, vamos ficar uns 7 dias sem namorar. Namorar, irmão, sabe? Vocês sabem o que é namorar, né? Namorar de casado. Eu olhei para ela e falei: sério? Ela falou: vamos buscar ao Senhor, vamos jejuar diante de Deus, vamos ter intimidade com o Senhor, precisamos voltar algumas coisas em Deus. E aí o cara ora: Deus, me dá uma namorada. E aí o Espírito Santo arruma a oração e fala: não dá não, porque sem namorada ele já não te busca, com namorado ele te esquece. Aí o cara: Deus, me dá um trabalho, Senhor, eu preciso. Aí o Espírito vem, porque ele intercede por nós. Não dá não, porque sem trabalhar ele não consegue ler 3 capítulos da Bíblia, imagina trabalhando. Fala, Deus. Senhor, me dá uma moto. Pai, não dá não, que nem de bicicleta ele consegue te adorar, quem dirá de moto?
Sabe por quê, querido? Ele não nos fez para não nos ter. Eu sei que a minha esposa está ali, fecha o ouvido dela. Mas um dia Deus falou assim para mim: Mateus, entenda algo. Toda vez que eu penso nisso me estremece, irmãos, porque é muito sério. O dia que você colocar a Fernanda no meu lugar, eu tiro a Fernanda de você. Aí eu fui para a jurisprudência, abri a Bíblia. Senhor, mas está escrito que o Senhor não aprova a separação. Pois é, eu mato ela. É sério, irmãos. Ela olha para mim e fala: vai orar logo, vai jejuar, vai para a mata. Eu cheguei para ela hoje e falei assim: amor, segunda-feira eu começo um jejum de 40 dias, pão e água. Vai mesmo, amor, Deus te abençoe, vai fundo. E ela fala: mas sobra para mim. Sabe por quê, queridos? Ele é ciumento. Pastor, isso é heresia? Não. Ele é apaixonado por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho. Ele deu Jesus, cara, que é muito mais santo que nós, muito mais. Porque entenda o seguinte, olha, nós vamos encerrar. Considerai a bondade e a severidade de Deus. E a Bíblia diz que se você não se lançar sobre a pedra se lançará sobre você. Nesses dias o Senhor quer que nós nos lancemos nele de todo o coração, profundos, para nunca mais subir. 3 coisas que Jesus falou no evangelho todo dele: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Para aqueles que não querem propósito, para trás de mim. E para aqueles que entenderam tudo, ide agora após mim. Então nessa noite eu queria que você fizesse algo para o Senhor. Ele te quer, Ele nos quer. Como disse o Marquinho, não é convencidos, mas convertidos a Ele. Sabe por que que... Vamos ficar de pé para fingir que está acabando? O Cassim disse que pode até... Eu tenho 20 minutos, tá certo aqui? Presta atenção nisso. Sabe o que chamou a atenção de Moisés? Não foi a sarça pegando fogo, porque é óbvio, sarça pegar fogo no deserto, é óbvio, é muito quente. Então tem lá um arbusto, uma sarça, fogo pega, é muito calor. O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça pegar fogo e ela ficar um período longo pegando fogo, inclusive à noite, de dia e à noite. O que vai chamar a atenção das vidas lá fora não é eventos como esse. O que vai chamar a atenção do povo lá fora é quando nós sairmos daqui, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, pegando fogo, lendo Bíblia, orando, profetizando, jejuando, se rendendo. Seja livre para buscar o Senhor. Se você tem colocado coisas no lugar de Deus, volte para Jesus. Se você tem colocado ministério mais do que Deus, deixa o ministério e volta para Jesus.